Pessoal, boa noite a todos, salve Maria. Eu estou muito feliz, estou bem animado aí com essa aula de hoje, o Haliman, a política de Leão XIII. É, é um dos temas, eu acredito que de todas as aulas que a gente já teve até aqui, ela vai ser a mais importante. A mais importante. Assim como o Egídio Romano, ninguém no Brasil falava nos meios católicos tradicionais de modo aprofundado sobre o Egídio Romano. E aqui, hoje, nós vamos ver em primeira mão o conteúdo sobre o Haliman. Se alguém conhecia o Haliman, por favor, comenta aqui no chat, porque eu pesquisei e não tem nada em português. Nada. Você vai achar pouquíssima coisa em inglês e o que você vai encontrar é em francês. Então, no Brasil, vocês estão tendo a oportunidade de primeira mão saber o que é o Haliman e a gente poder estar participando desse encontro que hoje vai ser muito, muito, muito massa mesmo. Inicialmente, começar pedindo a intercessão de São Bernardo Claraval, doutor da Igreja Católica, que São Bernardo Claraval possa rogar por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Extremamente simbólico, extremamente simbólico. A gente já estava preparando há um tempo aí quando vimos no calendário, dia 20 de agosto, São Bernardo, show, vamos fazer a aula de hoje. Ele que convocou as cruzadas, um santo muito importante para a Igreja Católica, e no dia 25 de agosto, quinta ou sexta-feira, vai ser dia de São Luís IX. Aí essa aula de hoje vai ao ar no YouTube no dia 25, para ser extremamente simbólico. Show? Vamos dar início? Alguém quer falar alguma coisa? Só ressaltando que hoje também é o dia em que nosso querido Papa São Pio X partiu desse mundo para a Pátria Celeste. Simbólico, simbólico. Tudo muito simbólico. Muito massa, muito massa. Começando oficialmente, hoje o tema da aula é o pontificado de Leão XIII, das encíclicas às consequências políticas, o Haliman, o acordo com o mundo moderno. Nós vamos aqui falar sobre as encíclicas de Leão XIII, qual foi a contribuição teórica e doutrinal que o Papa Leão XIII pôde entregar para nós católicos e as ações práticas do Papa Leão XIII, de sua santidade, e como as coisas aconteceram. Então, eu quero deixar uma coisa bem claro aqui desde o início. Nós estamos nos inspirando aqui nessa aula de hoje no livro do Eugênio Vargas Latapie. É um católico tradicional do século XX. Ele viveu boa parte dos acontecimentos do Haliman e ele tinha no seu escritório fontes primárias. Então as encíclicas, as conversas, os livros, os jornais da época, tudo ali de fonte primária. Isso aqui que eu estou falando hoje não é a minha opinião. Eu estou me embasando num católico tradicional e eu quero fazer aqui uma apresentação dos fatos. Uma apresentação do que aconteceu e do livro de Eugênio Vargas Latapie. Certo? Para ninguém vir dizer aqui que é coisa da minha cabeça, não é. Contra fatos não se discute. Não vamos aqui, ninguém vai vir aqui no futuro dizer, eu discordo disso que alguém está dizendo, porque nós estamos falando os fatos. A apresentação, a interpretação dos fatos, ela vai acontecer por si mesma. Eu vou deixar isso bem claro logo desde o início, tá bom? Então, muito bem. Para começar aqui a aula de hoje, nós vamos falar aqui de Leão XIII. Nós vamos falar de Leão XIII e acho que convém muito também falar do grande Papa São Leão Magno. Papa São Leão Magno, um Papa aí dos primórdios da Igreja Católica. Essa imagem foi que ele barrou a entrada do Átila o Huno em Roma. Então Átila o Huno queria invadir Roma, saquear, pilhar e fazer aquele massacre que era comum dele fazer, todo mundo com medo. E o Papa São Leão Magno, Leão I, vai e corajosamente o coloca para fora, o impede de invadir Roma, meramente usando o seu poder espiritual, mostrando algo bem interessante para a gente. Eu quero compartilhar aqui um trechinho do vídeo, eu até publiquei no meu canal ontem. Peraí. Emocionante, né, pessoal? Emocionante. O melhor desse trechinho isso aí é obviamente um filme, mas o melhor disso é que é uma representação literal do que aconteceu. Foi exatamente desse jeito. Você sai daqui porque nós somos cristãos e acabou. E Átila foi embora. Então, aí está demonstrado o exemplo de São Leão Magno, São Leão I, como é que é a política da Igreja Católica para tratar com os infiéis, para tratar com os inimigos, e o porquê desse grande Papa, Leão Magno, ser chamado de o Grande, Leão o Grande. Né? Agora nós vamos continuar a apresentação a respeito dos acontecimentos da Revolução Francesa. Tá?
Isso aqui por quê? O Rallyman ele vai acontecer em 1892, mas não dá para entender o que é o Rallyman sem entender o que é a França desde 1789 até o período de 1892. Tá? Então, Revolução Francesa, uma breve história aqui. Revolução Francesa, Monsieur Dolan diz que é surpreendente que tenha demorado tanto tempo para acontecer, porque a misericórdia de Deus, Monsieur Dolan diz, é uma surpresa que a misericórdia de Deus tenha durado até 1789, porque a decadência moral do clero e da nobreza francesa era uma coisa assim repugnante, era realmente terrível. Luís XIV e Luís XV, eles tinham dentro do Palácio de Versalhes quartos destinados às suas amantes, e eles tinham amantes que eram responsáveis para cuidar de outras amantes. Vocês entenderam? Dentro do Palácio de Versalhes. E ainda assim eles iam à missa, ou seja, uma vida de catolicismo exterior, mas uma completa lascívia, uma degeneração completa do clero, da nobreza francesa. E o grande problema também, isso antes de começar propriamente a Revolução Francesa, é o acordismo da nobreza com os protestantes franceses. Mas qual o problema de termos protestantes na nossa corte? Qual o problema do povo ser protestante? Cada um pode escolher o seu próprio caminho para ir para o céu, esse tipo de conversa. Tá? Então, ali no início do século XVIII, Nosso Senhor aparece a uma freira e ele exige a consagração da França ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí passa um rei, passa o outro, e passa o outro, e ninguém consagra a França ao Sagrado Coração. Eles só vão consagrar a França ao Sagrado Coração, eu creio que perto de 1790, quando já não dava mais, quando a coisa já tinha acabado. Ou seja, ignoraram Nosso Senhor até não poder mais, e foram sumariamente ignorados. A Revolução Francesa é uma decorrência, uma consequência direta da decadência moral da nobreza francesa. E para falar um pouco da decadência moral do clero, tá aqui o nome de um padre, l'Abbé Guibourg, e aconteceu o caso chamado Caso dos Venenos. O que foi o Caso dos Venenos? Durante investigações chegou a denúncia de que certos padres franceses estavam realizando, isso por volta de 1680, rituais de magia negra, missa negra, abortos ritualísticos e coisas dessa natureza. Isso dentro do clero. Aí, investigando, descobriram que uma das bruxas que trabalhava com esse padre fornecia venenos para matar, para as esposas nobres, para as princesas, as duquesas, as condessas, matarem os seus maridos. E aí, no terreno dessa bruxa, em específico, encontraram, se eu não me engano, 2.500 ossadas de crianças dos abortos ritualísticos. Esse é o nível de decadência moral. É uma coisa baixa, medonha, bizarra, vil, nojenta. E estava acontecendo na França. Então, quando nós formos ver aqui para frente os massacres, o banho de sangue que os revolucionários fizeram, nada mais, nada menos, eles foram os algozes do Senhor. Assim como o Átilo Uno foi conhecido como o algoz de Deus, aquele que veio trazer destruição a quem merecia ser destruído, os revolucionários franceses também vieram trazer a justiça divina para todos aqueles que blasfemaram, para todos aqueles que vilipendiaram do santo nome do Senhor, da Santa Igreja Católica. Passando o slide. Sobre a Revolução Francesa propriamente dita. Eu recomendo muito uma aula do professor Carlos Bezerra, Átila, o Flagelo de Deus. Exatamente, Flagelo de Deus. Recomendo uma aula do professor Carlos Bezerra chamado O Lado Obscuro da Obscura Revolução Francesa. E uma outra aula do Lucas Lancaster, bem recente, ele acabou de publicar esses dias aí sobre a Revolução Francesa e o vilipêndio aos corpos que eles cometeram. Só alguns casos do que foi a matança da Revolução Francesa, para todo mundo entender muito bem o que foi a República Francesa. A República Francesa começou para matar padres, começou para perseguir a Igreja Católica em específico. O Carlos Bezerra, na aula dele, ele conta que depois do início da Revolução,
os revolucionários prenderam, numa das catedrais, nas principais catedrais da França, mais de 1.000 pessoas, talvez 2.000 pessoas. E prenderam, e as pessoas que estavam lá presas sabiam que menos dias, elas seriam executadas, elas seriam mortas. E os revolucionários zombavam, falando: vocês terão um julgamento justo. E a gente sabe que tipo de julgamento justo é. Pois bem, um determinado dia, os padres, as freiras, os nobres, os monges, todo mundo que estava dentro dessa catedral, escuta a música da Marselhesa tocando, os revolucionários tocando a Marselhesa, vindo em direção à catedral. Eles chegaram na catedral por volta das 16 horas. E aí, quando eles entram na catedral, às 16 horas, abrem as portas, e a primeira coisa que eles fazem é matar todo mundo que estava pela frente. Matar de que forma? Com um machado na cabeça, pisoteando os corpos, degolando, decapitando, mutilando e jogando, literalmente pintando as paredes com o sangue dos padres e esse tipo de coisa. Isso às 16 horas. Só aí já mataram lá uma centena de gente. E aí a matança continuou. Por volta ali das 8, 9 da noite, eles acendem as tochas, porque estava de noite, e eles começam o revezamento, porque estavam muito cansados de matar as pessoas. E aí continuam matando, pisoteando, perseguindo. Esse link aqui que o Anderson mandou aqui no chat. Perseguindo e matando, e banhos, e banho de sangue. Banho de sangue. A ponto de não conseguir entender qual era o cadáver de cada um. E essa matança ela vai acabar lá, se eu não me engano, às 8 horas da manhã. Então, das 16 horas da tarde do dia até as 8 horas da manhã do dia seguinte, trucidando uma verdadeira chacina, uma coisa macabra. Isso foi a República Francesa. Na aula do Lucas Lancaster, ele conta o caso de quando os revolucionários, fazendo as suas chacinas por Paris. Eu li num livro, aquele até do... Eu não posso falar o nome dele aqui porque está proibido, que escreveu, como que é o nome? Libido Dominante, da Revolução Sexual. Ele conta nesse livro que uma francesa andava pelas ruas de Paris e de repente ela escorrega. Aí ela olha para o chão, na praça central de Paris, e vê o chão banhado de sangue. Vocês imaginem o que são 100, 200 decapitações por dia de nobres, de clérigos, a ponto das pessoas que estavam andando desavisadas pela praça escorregarem em sangue. Essa foi a grande revolução da liberté, da liberdade, igualdade, fraternidade. Toda vez que alguém vem com esse papo, você pode saber o que eles estão pensando na cabeça deles. Era nesse nível. E aí o Lucas Lancaster conta que teve um determinado dia que eles foram fazer a profanação dos corpos, porque não bastava matar o corpo dos vivos. Mas eles foram também atrás dos reis franceses, que já tinham morrido há 1 século, 2 séculos, 3 séculos, 4 séculos. E eles entravam nas catacumbas que ficavam embaixo das igrejas, né? Os reis eram enterrados dentro das igrejas. E ali começar a mutilar cadáver de 400 anos, de queimar esqueleto de um rei, jogar para cima, de dar comida, de dar o restante do cadáver aos porcos. Esses eram os revolucionários franceses. E bem, a Revolução Francesa ela começa em 1789. Tá? Mas o rei, Luís XVI, ele só vai ser morto em 1793. Ou seja, quase 4 anos depois do início da Revolução Francesa. Isso mostra pra gente que a Revolução ela não é antimonárquica. A Revolução não é contra o rei. A Revolução podia ficar muito bem em concordância, em pleno acordo com o rei, desde que o rei favorecesse a Revolução, desde que o rei fosse um liberal, desde que o rei promovesse os valores anticatólicos. E como é que acontece o assassinato do rei? Primeiro, a França, que estava numa crise financeira, o bispo, infelizmente, como é o nome dele? Teilhard de Chardin é outro. João Silva, pega o nome do bispo pra mim, por gentileza. Mas ele era um bispo e ele nunca usava batina. Ele só usava batina no dia que ele ia fazer uma votação contra a Igreja Católica.
no dia que ele ia fazer uma votação contra a Igreja Católica. Aí a França estava num momento de crise financeira, de caos econômico, e aí ele, com a cara de pau, propõe: nossa, a Igreja Católica, que é muito boazinha, nós vamos colocar os bens da Igreja à disposição. Então vocês fazem uma moeda lastreada nos bens da Igreja Católica. E não vai ter nenhum problema, porque o governo vai gastar muito bem o seu dinheiro, e aí não vai pegar os bens da Igreja Católica. Resultado, pegaram os bens da Igreja Católica. Óbvio, né? E depois de pegar os bens da Igreja Católica, a Revolução, durante as matanças lá, força o clero a abrir mão da fidelidade ao Papa e jurar a fidelidade à Revolução Francesa. Nesse momento, metade do clero adere à República Francesa, é chamado clero jurão, que foi juramentado pela Revolução Francesa, e metade do clero se coloca contra. Nós continuaremos obedecendo o Papa, não podemos aceitar a Revolução e tal, e etc. Até este momento, Luís XVI tinha sido muito frouxo. Deixava correr a Revolução e não estava nem aí. No momento que fala que o clero tinha que desobedecer o Papa, ele é aconselhado pelo seu diretor espiritual, ele não assina a Constituição Civil do Clero. E, portanto, ele é condenado à morte. Ele só é condenado à morte 4 anos depois do início da Revolução Francesa, quando a Revolução vai frontalmente, absolutamente contra o clero, contra a fé católica. E ele morre, é assassinado, e é um assassinato ritualístico, o do rei. Porque, primeiro, eles proíbem as pessoas de assistir, porque os franceses amavam o rei Luís XVI. Então, eles trancam as pessoas em casa, com guardas armados, para fazer a proteção do local. E depois que eles decapitam o rei Luís XVI, eles colocam a cabeça dele em exposição para as tropas, penduram numa lança e saem com tochas cantando hinos à mãe razão e a cabeça do rei espetada. É ou não é uma morte ritualística, uma morte macabra? Logo eles que achavam, que diziam que a igreja era tão terrível, que a igreja era opressora e tal e etc, vão eles aí fazer esses rituais medonhos, esses rituais macabros. Tem muita coisa curiosa a respeito desse período da Revolução Francesa. O Rousseau, ele, o Rousseau, que era um dos revolucionários, ateu, óbvio, e tal, não sei o quê, ele foi canonizado em vida pelos revolucionários, declararam-no como um deus, e ele, quando ia a Paris, ele colocava as mãos sobre as cabeças das crianças para abençoar. E ele, inclusive, abençoou o sobrinho ou o neto do Benjamin Franklin. Pra você ver o tipo de. Os pais fundadores, os donos da liberdade dos Estados Unidos. Isso aí é papo para outro dia, outra conversa, mas olha o tipo de gente que foi fazer isso, né? Receber bênção do Rousseau. O Robespierre, o professor Orlando Fedeli conta, é bem engraçada essa história. Ele ficou tão maluco, ele que foi um dos principais revolucionários do início da Revolução, ele ficou tão maluco que ele acreditava mesmo que ele era um deus. E aí alguém contou para ele que uma senhora que tinha epilepsia, esquizofrenia, uma senhora que claramente ouvia a voz, que não batia bem da cabeça, já tinha uns 60 anos essa mulher, ela teve uma visão de que ia dar a luz ao Robespierre. Não é o filho do Robespierre, ia dar a luz ao Robespierre em pessoa. E ele estava vivo. E aí marcaram o dia do parto e ele foi lá assistir o parto dele mesmo. Isso é a Revolução Francesa. Aí, bem, ele caiu em desgraça depois disso, todo mundo começava a rir dele. É, a própria guarda imperial dele, a guarda real dele, fazia chacota do Robespierre. E aí ele perdeu o seu poder por causa. É uma das quedas de poder mais engraçadas da história, né? O cara foi morto pela Revolução porque ele acreditou que ia ser parido novamente. Essa história não contada da Revolução Francesa. Então é muito macabro. Muito macabro. Tudo aí é um banho de sangue. Eu acredito que foram aí mais ou menos 400 ou 500 mil franceses mortos de 1890, de 1800, 1789 até 1799, ou seja, nesses 10 anos aí, quase 500 mil pessoas mortas na Revolução Francesa. Muita liberdade, muita igualdade, muita fraternidade. Fraternidade pra caramba.
Intancável. Tá. Algo bem interessante. A Vandéia, a Contra-Revolução Católica. Logo após a morte do rei, a execução do rei Luís XVI, um condado da França começa a revolução. Começa a Contra-Revolução. E os católicos se juntam, são liderados aí pelo general de La Charrette, outros generais, e é uma contra-revolução eminentemente católica, porque o gabinete revolucionário ele tinha suas sucursais em cada um dos condados. Então, onde tivesse um gabinete, uma representação, uma embaixada, uma prefeitura, tinha lá um revolucionário com ordem, autorizado a matar quem ele quisesse matar por qualquer motivo que seja. Ah, você é contra a revolução, forca, guilhotina. Simples assim. E bem, depois da Constituição Civil do Clero, o povo católico, os católicos da Vendéia, eles pararam de frequentar as missas dos padres jurões, dos padres juramentados. Eles só iam às missas dos padres fiéis à tradição católica, dos padres verdadeiramente católicos. E aí o que acontecia? Os padres católicos não juramentados, eles iam fazer suas missas na floresta, dentro da casa das pessoas, junto com no estábulo, basicamente, tirava os animais e fazia a missa ali escondido, e eles avisavam boca a boca onde seria a próxima missa, para poder ir revezando. Ou seja, uma perseguição total. Mas aí os revolucionários começaram a perceber que, olha, na igreja tem um padre, mas não tem fiel. E esse pessoal deixou de ser católico, vocês entenderam? Porque eles estavam indo na missa dos padres verdadeiros e não dos jurões. E aí como é que faz? E aí começaram a perseguição. E nisso daí os católicos se juntam para fazer a chamada Guerra da Vendéia, e é algo muito católico, né? Matar revolucionário. Foram lá e, enfim, durante 10 anos tiveram altas e baixas, venceram, perderam, mas foram um importante bastião. Eles só entregaram as armas quando houve a concordata em 1801 com Napoleão Bonaparte. Mas aí só na Vendéia foram 200 mil mortos católicos. E tem visões de aparições de Nossa Senhora durante essa Guerra da Vendéia. Durante as batalhas, os soldados eles paravam para rezar o Ângelus. Olha que coisa engraçada, né? É só um exemplo assim de uma contra-revolução católica bem, bem importante para a gente saber como foi a reação dos católicos por todo esse período contra-revolucionário, tá? Lembrando que isso aqui é uma introdução a Halimã, então não dá para falar de modo tão aprofundado, mas eu recomendo bastante uma aula não sei se está na Montfort ou no Flos Carmelli, acho que no Flos Carmelli, sobre a Vendéia. Quem tem interesse, assista lá. Muito, muito importante mesmo, muito interessante esse assunto. O João Pedro Lozano lembrou bem aqui de vários casos de católicos que se rebelaram, as carmelitas. É bem interessante. São vários exemplos bonitos de martírio, mesmo apesar dessa revolução sangrenta. Então, ok. Em 1801, Napoleão Bonaparte fecha uma concordata com o Pio VII. Quais as condições dessa concordata? Ele aprisiona o Papa, põe uma pressão gigantesca em cima do Vaticano, em cima de Roma, para fechar o acordo favorável a ele. Mas bem, nessa época, veja, os católicos em 1801, eles já estavam há mais de 10 anos diariamente vendo padres sendo executados, vendo bispos serem executados, vendo a revolução triunfar. Então eles estavam desesperados, eles estavam assim, pelo amor de Deus, para com isso. E Napoleão Bonaparte, nós já falamos naquela aula sobre as revoluções do século XIX, ele foi o fechamento da revolução. Então, se a primeira fase foi para dissolver o Estado francês, Napoleão vem para fazer essa falsa ordem. E aí é do grande interesse dele, ele que não era católico coisa nenhuma, não estava nem aí para religião, não estava nem aí para nada, mas ele sabia que o povo era católico. E não dava para permanecer a revolução durante mais 10 ou 20 anos. Isso não era possível. Então o que ele faz? Ele aprisiona o Papa, de modo bem católico, e fecha a concordata com Pio VII. Né?
Como funcionava essa concordata? Primeiro ponto, antigamente, durante a dinastia de Bourbon, o catolicismo era a religião oficial do Estado francês. Por consequência do povo francês. Napoleão já diz não. O Estado não tem religião. A religião católica é a religião do povo francês. Já uma diminuição do poder da igreja em relação ao que ela tinha no período monárquico. Segunda coisa, a igreja, para fazer a concordata com Napoleão, abre mão das terras roubadas. Então as terras foram roubadas pela igreja católica, Napoleão falou, sinto muito, não era eu que estava no governo, lamento. E a igreja teve que engolir isso. Terceiro, o clero francês estaria sendo pago por Napoleão Bonaparte. O que Napoleão Bonaparte dizia? Olha, para acabar com os católicos, você não pode sair matando, porque quando você mata um católico, ele vira mártir, e o sangue do mártir é semente de cristão. Então, o auge da Igreja Católica no mundo, preste atenção, o auge da Igreja Católica no mundo foi no século I, II e III, em que matavam cristãos diariamente. Nunca a fé esteve tão pujante quanto nesse momento, de evangelizar o mundo inteiro. Então, Napoleão ele vem com uma perspectiva diferente, uma tentativa nova de acabar com a Igreja. Olha, para acabar com o catolicismo, você enche esse povo de dinheiro, dá altos salários para eles, faz a vida religiosa ser uma mãe, uma mamata. Então acaba assim, franciscano não vai ter mais que passar fome, dormir no chão, não, coloca uma cama boa para esse pessoal, jantares riquíssimos, gordos, entende? Faz a vida deles ficar boa, porque aí você não vai matar o corpo do católico, mas você vai matar a alma. Se a Revolução Francesa matava o corpo do católico, Napoleão foi e acabou com o espírito. Acabou com o espírito dos católicos. Sem matar um único católico, mas amansando, adestrando os católicos. E bem, Pio VII fecha essa concordata. Essa concordata é bem polêmica mesmo. Não foi 100% aceita pelos católicos. Houve uma forte reação. Inclusive, houve um cisma na Igreja Católica na França. La Petite Ecclésie. Parte do clero se chamou de a Pequena Igreja e não aceitou e desobedeceu o Papa. É bem complicado isso daí. A Pequena Igreja, eles não aderiram a nenhuma heresia, entende? Eles só eram contra esse tipo de acordo. Como é que você vai reconhecer Napoleão Bonaparte? De certo modo, é um cisma, mas você entende por que eles fizeram esse tipo de coisa. É algo bem delicado esse assunto, bem delicado mesmo. Napoleão Bonaparte ele vai ser coroado imperador com a bênção do Papa. Então vocês imaginem Pio VII saindo do cativeiro, indo até Paris, coroar o Papa, dar a bênção do Império Napoleônico, o Império dos Pedreiros Livres. É bem complicado. Isso aí não foi bem aceito. Teve uma forte reação. Essa imagem representa a coroação de Napoleão Bonaparte. O Papa estava prestes a colocar a coroa na cabeça de Napoleão, e Napoleão toma a coroa das mãos do Papa e se autocoroa imperador dos franceses, imperador da França. Mostrando assim que ele só queria a bênção pública, mas ele se achava o próprio Deus, basicamente. Ele se achava digno. E deu um azar terrível isso daí. Um azar terrível, se ferrou redondamente o anticristo do Napoleão Bonaparte, tá? Mas mostrando como foi o início dessa questão toda aí. Bem polêmico. Então, bem, aqui no fundo, a bandeirinha com as fleurs-de-lis, essa aqui é o símbolo da bandeira tradicional francesa, da dinastia de Bourbon. Então, aquela bandeira tricolor, vermelha, branco e azul, branco e vermelha, é a bandeira da Revolução Francesa. Essa aí é um tipo da bandeira tradicional da França mesmo. Às vezes ela aparece com um fundo azul e essas flores-de-lis aí. Bem, estão fazendo uma recapitulação dos acontecimentos na França até 1870. Para quem não assistiu, que estiver aí no YouTube, deve estar aparecendo aqui em cima o cardzinho sobre esse vídeo, o século das revoluções, e o restante da série em breve vai estar sendo postado no canal. Mas em 1815 acaba o primeiro Império Napoleônico. Napoleão é derrotado na Batalha de Waterloo e é exilado na ilha de Santa Helena. O general Duque de Wellington ganha de Napoleão, acaba o Império Napoleônico
E aí, de 1815 até 1830, a dinastia de Bourbon, faltou um R aqui, Bourbon, a dinastia tradicional, assumida aí por Luís XVIII. Em 1830 acontece a Revolução Liberal da dinastia de Orleans, a dinastia orleanista, e a gente lembra bem a família dos Criança Quente, dos Child Hot, que estavam por trás aí da Revolução Liberal, e toda a pedraria aí. No final de 1848 acontece a instauração da Segunda República Francesa, capitaneada pelo sobrinho do Napoleão Bonaparte. Ele se torna presidente da Segunda República. 4 anos depois, quase no final do primeiro mandato dele, ele cria o Segundo Império Napoleônico, que dura de 1852 até 1870, quando a França é derrotada na Guerra Franco-Prussiana, junto com o Bismarck. Tá? Aí aqui, falando algumas coisinhas para a gente começar propriamente o Ralliman. Quando a França perde, em 1870, a Guerra Franco-Prussiana, ela é humilhada, mas de um jeito assim terrível. É francamente muito humilhada a França. Porque durante 18 anos a França cresceu com o Segundo Império Napoleônico, e aí o Napoleão III ele criou várias defesas, várias torres de defesa na fronteira com a atual Alemanha. E em uma semana o exército alemão capturou 300 mil, depois capturou mais 300 mil, ou seja, em uma semana capturou 700 mil franceses. Foi uma vergonha. E capturou inclusive Napoleão III. Foi uma vergonha e eles acabam com o exército francês, liquidam mesmo. Uma vergonha terrível, coisa que a França nunca vai se recuperar dessa vergonha. E bem, quando está acabando a guerra franco-prussiana, acontece a Comuna de Paris, na França, 1870, 1871. Dura 10 ou 15 dias e o exército prussiano, o exército alemão, eles deixam os católicos matarem e se virarem lá com os comunistas da Comuna de Paris e vão para o Palácio de Versalhes, que não fica em Paris, fica na Grande Paris, por assim dizer. E eles proclamam o Império Alemão dentro do Palácio de Versalhes. Vocês imaginam a humilhação? É como se os argentinos nos invadissem e proclamassem o Império Argentino dentro de Brasília. Ou como se o Canadá invadisse os Estados Unidos e proclamasse o Império Canadense dentro da Casa Branca, em Washington. Entendem? É uma vergonha terrível, uma vergonha muito grande mesmo. Isso aí vai marcar profundamente o orgulho e o espírito francês, daí em diante. Bem, o exército francês liquida, massacra mesmo, graças a Deus, os comunistas da Comuna de Paris, e depois disso fazem o acordo de rendição com a Prússia, o Império Alemão, e aí começa a Terceira República Francesa. Na Terceira República Francesa, aqui já estamos no pré-Ralliman. Os católicos eles assumem a maioria do governo, de 1870 até 1877, mais ou menos. O general MacMahon, ele é um homem muito católico, ele é monarquista, e aí aconteceu o seguinte: o primeiro parlamento, depois do Segundo Império Napoleônico, todo mundo é católico. O presidente é católico, o parlamento é católico, as instituições, todo mundo era católico, todo mundo era monarquista. Então acontece a tentativa de restauração monárquica. Eles chamam o Conde de Chambord, que seria o sucessor legítimo da dinastia de Bourbon, para tentar restaurar a monarquia na França. E já estava tudo certo. A festa estava marcada, as mulheres já tinham comprado vestido, estava tudo encaminhado, mas faltando pouco tempo para assumir, para fazer a coroação do rei francês, ele desiste da coroação. Ele desiste por uma coisa bem engraçada, porque a dinastia, tinham 2 dinastias na França, né? 3, na verdade. A dinastia napoleônica, a dinastia de Orleans e a dinastia de Bourbon. A Bourbon era a tradicional. As outras 2 eram ligadas com aquele povo lá, com os pedreiros livres e tal, etc. E os Bourbon e os napoleônicos, eles fizeram questão, eles não abririam mão, eles não aceitariam a coroação do imperador, do rei francês, se ele desistisse da bandeira tricolor, da bandeira marselhesa. E aí ele fala uma coisa bem interessante, o Conde de Chambord. Para que eu seja rei da França, Cristo tem que reinar na França.
E aí ele não assume a monarquia na França, ele não restaura a monarquia francesa, porque ele só queria assumir com a bandeira tradicional, aquela bandeira que eu mostrei para vocês da Flor de Lis. Vocês estão entendendo? O Conde de Chambord, ele é uma figura disputada. O Orlando Fedeli não gosta muito dele, mas outras pessoas aí, até a Casa Real Francesa de atual, que é bem católica, inclusive, eles gostam bastante do Conde de Chambord. Então é uma figura disputada. Não sabemos exatamente muito bem o que aconteceu, mas basicamente isso, a tentativa de restauração monárquica. E a lição que eu quero falar para vocês aqui dessa tentativa de restauração é que quem impediu a restauração foram os monarquistas liberais, foi esse povo democrático. São esses monarquistas liberais, monarquistas constitucionais, parlamentaristas, que vão impedir a restauração de uma monarquia católica no Brasil, que vão impedir a restauração contra-revolucionária no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque eles são conservadores. Eles gostam da coisinha assim, sabe? Tudo no esquema, tudo mantém a revolução, tem que limitar o poder do rei. É o Montesquieu, são revolucionários. Eles podem nos sair matando, eles podem ir na igreja, eles podem fazer coisas muito bonitas, mas eles são monarquistas liberais, são democratas que não querem o reinado social de Nosso Senhor. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade. Essa é a lição que a gente tem para tirar. Eles preferiram uma república conservadora do que uma monarquia tradicional católica. Eles não são amigos de Nosso Senhor. Nós católicos, não defendemos a monarquia per si, porque é o bom regime de governo, que é o melhor regime de governo. Nós queremos uma monarquia católica que lute pelo reinado social de Nosso Senhor. O fim último, o governo ideal para nós católicos é o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pessoas aí que vão defender a monarquia como regime ideal e não tem Cristo no coração, para a gente não serve. Não serve mesmo. Aí o Marc Mahon, ele já estava um tanto quanto velho. Em 1876 e 1877, ele renuncia da presidência da República Francesa, assume lá um gabinete temporário, tá uma confusão generalizada na França durante esse período. E lembrem-se, a França, os católicos, os franceses, eles estão com um orgulho ferido por causa da humilhação que eles sofreram na Guerra Franco-Prussiana. E existia aquela coisa quase do sebastianismo, que virá o general Revanche, o general da revanche, que vai vir e humilhar, e esmagar os inimigos da França, e vai trazer o orgulho. Dom Sebastião voltará chamado Pierre, basicamente. É a mesma coisa, sabe? Como pão francês. Não tem diferença nenhuma. E aí tem o general Boulanger. O general Boulanger, ele nunca se diz católico, mas os católicos, nesse ímpeto de, puxa vida, alguém tem que fazer alguma coisa contra essa república, alguém tem que fazer a França triunfar, e eles vão e começam a apoiar o general Boulanger. Apoia o general Boulanger e tal. E aí, num determinado dia, o general Boulanger ele tenta um golpe de Estado em cima da República Francesa. Ele tenta um golpe de Estado e ele fala: católicos, vão à luta, vão lá e dominem as instituições, entrem no palácio e façam a contra-revolução. E o que ele fez? Ele estava lá na linha de frente, comandando a revolução? Não. Ele foi para casa da amante. Então, os católicos se matando lá, Boulanger igual Bolsonaro. Boulanger igual Bolsonaro, exatamente. Então, os católicos estão lá se matando, tentando fazer alguma coisa, e ele na casa da amante. A luta contra-revolucionária dura durante alguns dias. Nesse período aí, é meio misterioso, mas a amante do Boulanger, ela pega uma febre, ela morre de um jeito... parece que não foi morte matada, foi morrida mesmo. Mas ela... os católicos na porta dos quartéis e o Boulanger na casa da amante. Mas bem, ela morre, e aí, depois de 72 horas, o Boulanger, muito triste com a notícia da morte da amante, ele vai até o cemitério e põe uma bala na cabeça e se churrasca. E aí é a segunda tristeza, a segunda decepção para os católicos, vocês imaginem. Eles são humilhados na Guerra Franco-Prussiana, tenta-se a restauração monárquica, dá errado, confiam todas as esperanças no Bolsonaro, eu digo no Boulanger, no Pierre francês, e o cara se mata. O cara literalmente se mata, tá aí no jornal. Ele literalmente põe uma bala na cabeça porque... ele põe uma bala na cabeça porque a amante dele morreu. Essa aí foi a grande esperança dos católicos. Lição para nós católicos. Não confiemos que alguém vai vir fazer a contra-revolução por nós.
Não temos que convencer alguém de fazer coisa alguma por nós. Somos nós que temos que tomar o poder. Somos nós que temos que liderar um movimento contra-revolucionário. Todas as vezes que os católicos colocam suas esperanças num Bolsonaro, num Boulanger e coisa do gênero, dá com burro na água. Alguém acha que na Argentina vai ser diferente? Não vai. É uma baita lição. Feito de L. Faz o L. Faz o L. Bem, então esse é o estado, veja só. Em 1878 morre o Papa Pio IX e é eleito Leão XIII. Então, o Estado da República Francesa, em 1878, na morte do Papa Pio IX, é esse de que os católicos estão cada vez mais perdendo força e dando espaço para os republicanos e orleanistas, para os liberais democráticos. Então, quando assume Leão XIII, começam algumas coisas na República Francesa, tá? Mas antes, vamos falar sobre Leão XIII, o Papa das Encíclicas. Leão XIII é um Papa que tem uma obra muito grande, muito vasta. Ele escreveu quase 100 encíclicas, e são encíclicas belíssimas, encíclicas assim muitíssimo bem escritas, encíclicas com muita doutrina católica. Nós lemos já a Libertas Prestantissima, condenando a liberdade religiosa, condenando a liberdade de imprensa, condenando os erros da modernidade. Um Papa muito firme em todos os seus escritos. Ele fundamenta aí a Constituição Cristã dos Estados na encíclica Immortale Dei, uma das suas principais encíclicas. Ele é o Papa que condena os pedreiros livres. Muitos papas fizeram condenação ao pessoal do Esquadro Compasso, mas Leão XIII fez muitas e muitas condenações. Foi certamente um dos mais rigorosos nesse sentido, tá bom? E ele faz também o exorcismo de São Miguel Arcanjo. É um pouco disputado como que isso aconteceu, mas dizem alguns que ele teve uma visão em 1886 de que o demônio estaria brigando com o Nosso Senhor e que se ele fosse solto, em 60 anos ele destruiria a Igreja Católica. 1890 mais 60 dá mais ou menos ali o final do pontificado de Pio XII, e é bem simbólico, tendo acontecido desse jeito, nessa data ou não, mas é bem simbólico que em 50, 60 anos tenha acontecido isso mesmo. Mas enfim, o Papa Leão XIII divulga bastante a devoção a São Miguel Arcanjo. Ele coloca essas orações no final da missa para proteger os católicos, de fato uma intercessão mesmo, clamando que Deus possa se apiedar da igreja. O Papa que escreveu a Rerum Novarum, a condição dos operários, ele deu as bases aí, os fundamentos da doutrina social da Igreja Católica. Um Papa assim que em tudo que ele escreveu, extremamente católico, muito católico mesmo, muito bem escrito. Devemos muito, porque são impressionantes as encíclicas que ele escreve e tudo que ele faz. Uma curiosidade, deixa eu colocar aqui para vocês, o Papa Leão XIII foi o primeiro Papa a ser filmado na história. É bem legal esse videozinho aqui. Ele faz uma espécie de um S, eu achei bem bonito isso aí. Então, agora nós vamos entrar propriamente no... Faz o S. Nós vamos entrar propriamente no Haliman. Antes disso, alguém quer falar alguma coisa? Se quiserem abrir o microfone, falar alguma coisa, comentar, perguntar. Até aqui. Estão compreendendo? Tá tudo certo? Tá, ótima explicação. Eu ia falar que a escola resume a Guerra da Vandéia como uma citação de menos de uma linha falando de revoltas camponesas. Simples assim, sabe? Não fala mais nada. Isso é bem... Agora eu percebo como é ridículo, cara, porque eu nem sabia que existia, pra ser sincero. Olha aí, estamos há quase 1 hora falando só para dar o contexto histórico do Haliman. E eu já falei da Vandéia assim, com quase vergonha por colocar um slide, porque poderia falar muito mais. É muito complexa a história da França, da Revolução Francesa e de hoje. Muito complexa, muito complexa. Você imagina.
A gente passou pelo Segundo Império Napoleônico em 2 minutos. Né? É muito complexo. Mais uma pergunta para vocês responderem aqui pelo chat. Vocês entenderam qual que é o espírito da República Francesa? Vocês entenderam que, assim, república na França nunca deu certo para os católicos? Nunca. Compreenderam isso até aqui? Sim, senhor. Verdade. Mesmo no poder deu errado, né? A França é um daqueles países que foi fundada no catolicismo, para o catolicismo e pelo catolicismo. Esse país, com o Estado laico, não faz o menor sentido. Não existe uma França não católica. Não existe, não faz sentido esse país sem catolicismo. Mas bem, são as consequências de quando se desdenha de Cristo, né? Tipo o Brasil. Saudades São Luís IX. É isso. Eu gosto muito da França, tenho muita vontade de conhecer a França, visitar a França, é pena que eu não falo árabe, né? É triste. Triste pra caramba. Tá. Então, prosseguindo aqui, para entender bem o que vai acontecer na Igreja Católica, desde que Leão XIII assume o pontificado até São Pio X, precisamos conhecer a figura macabra do cardeal Mariano Rampolla. O cardeal Mariano Rampolla João Silva, faz o L em árabe. Faz o L em árabe. O cardeal Mariano Rampolla teve uma ascensão meteórica dentro da Igreja Católica, na sua carreira eclesiástica, meteórica, mas ele subiu assim muito rápido. Ele foi núncio apostólico, foi núncio na Espanha. E lá na Espanha, ele combateu os carlistas, que é o movimento primo, o movimento irmão do movimento miguelista português, o movimento carlista na Espanha extremamente católico, de um rei católico, fervorosamente católico. E o cardeal Mariano Rampolla fez tudo para atrapalhar os carlistas e favorecer os liberais, a dinastia liberal na Espanha. Depois disso, logo quando Leão XIII assume o pontificado, ele elege e indica o cardeal Mariano Rampolla a secretário de Estado do Vaticano. Então, o cardeal Mariano Rampolla era o primeiro-ministro de Leão XIII. É o primeiro-ministro de Leão XIII. E não basta tudo isso daí, não basta essa cara dele. Nisso aqui eu concordo 110% do Cogos. Para você julgar o caráter de um sujeito, olha a cara do cidadão. Olha a cara do cidadão. Veja se isso aqui não é coisa de quem produz muito mal para a humanidade. O cardeal Mariano Rampolla, ele era pedreiro livre. Ele era pedreiro livre. Ele tem cartas de pessoas que conviveram com ele, que fala que ele frequentava as lojas do Esquadro e Compasso. E no conclave de 1903, que quando morre o Papa Leão XIII, o cardeal Mariano Rampolla é eleito Papa. É eleito Papa no conclave de 1903. Ele só não assume o pontificado porque o imperador da Áustria veta. Ele usa um veto, o poder de veto, um poder medieval, fazia séculos que não era usado na Igreja Católica, e ele veta a eleição do Mariano Rampolla. Lá naquele canal do Tradital, que o Padre Reza, o nome dele? Que tem umas palestras no Traditalk? Hesse, isso. O Padre Hesse fala que ele conviveu com... a família do Padre Hesse parece que é da Áustria. E ele conviveu com algumas pessoas que eram de altos cargos lá do Império Austríaco. E fala-se, claramente, me contaram que ele era maçom. Tem cartas, tem muitas e muitas e muitas suspeitas de que ele era pedreiro livre. Que ele era da turma do Esquadro e Compasso. Muitas. E por isso ele vetou. Por isso ele vetou. O imperador austríaco vetou o Mariano Rampolla. Isso aí é a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, mas o conclave, para ser eleito papa, 2/3 do conclave, dos cardeais votantes, votaram no Rampolla. 2/3 dos cardeais votantes votaram no Rampolla, que era pedreiro livre. E ele só não assumiu, ou seja, o Vaticano II só não aconteceu em 1903 por um milagre divino, por uma intercessão de Deus. Um milagre, uma intervenção de Deus. Senão era para ele ter começado o Vaticano II em 1903. Aí, por providência mesmo divina, de algum modo inexplicável, assume São Pio X. O primeiro ato público de São Pio X é expulsar o Mariano Rampolla de Roma, tá?
e criar a polícia secreta. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas isso aqui é muito importante, tá bom, pessoal? O cardeal Rampolla ele esteve por trás da política de acordo do Papa Leão XIII, Sua Santidade, o Papa Leão XIII. Ele movia os pauzinhos, ele era o homem dos bastidores, tá? Ele era o homem dos bastidores, uma figura tenebrosa. Deixa eu ler aqui os chats que vocês mandaram. Mais um pra lista de pessoas que eu daria um soco na cara. Total. São os tesistas que passam pano pro Rampolla? Sim, vou falar disso no próximo slide. O padre Ricossa, de um tempo pra cá, ele começou a falar, não, mas veja bem, não é confirmado que o Rampolla seja pedreiro livre, é uma calúnia, passando pano pra ele. Literalmente passando pano. Então eu recomendo muito que vocês leiam o artigo do Totalista, Ódio Total ao Anticristo, questão Rampolla. Né? Aqui ele vai falar das cartas e tudo mais. Arthur, por que Leão XIII botou ele aí? Eu só sei que o fato é que ele botou. Eu não estou aqui fazendo a interpretação do que aconteceu, mas é o fato. O Rampolla foi eleito pelo Leão XIII secretário de Estado do Vaticano. E uma coisa muito curiosa, junto com o Rampolla, trabalhavam 2 futuros papas e um antipapa. Ou seja, o secretário, primeiro, do Rampolla, era o futuro Bento XV, que ele tinha vários secretários. Um dos subsecretários dele era o futuro Papa Pio XII, o Eugênio Pacelli, e o terceiro secretário dele era o cardeal Ângelo Roncalli, o futuro antipapa João XXIII. Todos eles trabalhavam com o cardeal Rampolla, desde essa época aí, tá? Todo mundo trabalhava com ele. Esse artigo aqui, ó, Vive le Roi, o Ralliman da Igreja à República sobre o pontificado de Leão XIII. O Vive le Roi é a casa francesa, a casa real francesa. Então é basicamente a casa imperial da França. Eles têm um artigo contando a história do Ralliman, do acordo com a República Francesa, e essa aí é a foto de capa deles, tá bom? Do artigo. É complicado essa questão toda. Então nós vamos começar agora propriamente a ver o que foi o Ralliman e qual é o cenário, as circunstâncias, tá? Lembrando, aqui é a exposição de fatos. Não estou aqui fazendo interpretação nenhuma, não estou julgando de modo algum. Só estou falando que se você pesquisar na Wikipédia, você vai encontrar. Tá bom? Gostem ou não, mas os fatos são esses que eu estou apresentando. Ótimo. A perseguição republicana no pré-Ralliman. O Ralliman começa oficialmente em 1890. Em 1880, ou seja, 3 anos depois que os católicos perdem a força, perdem a maioria parlamentar, o gabinete da República Francesa expulsa os jesuítas, abole os capelães e retira vários crucifixos de prédios públicos. Então, os capelães, eles são os padres que estão lá para servir as forças militares, as polícias e o exército francês. E aí a República Francesa diz que não deveria ter capelão em período de paz, já preparando a expulsão completa. Expulsa os jesuítas, vocês imaginam. Assim como o Marquês de Pombal no Brasil, em Portugal, no Reino Lusitano, o primeiro tiro da Revolução é contra a Companhia de Jesus, a tropa de choque da Igreja Católica. Expulsa os jesuítas. Em 1882, a República Francesa persegue, toma do clero o direito a educar as crianças francesas, acaba com as escolas religiosas, coloca todas elas ali sob o comando do Estado, do MEC francês. Em 1884, eles aprovam o divórcio na França, coisa que não existia até então, e o número de divórcios, obviamente, ele aumenta assim de zero, de pouquíssimos números para dezenas de milhares, para depois muitas dezenas de milhares, depois centenas de milhares ali pelos anos 1900 e alguma coisa. Tudo decorrência disso daí. Em 1885, o Estado confisca na cara dura, a igreja de Saint-Geneviève, eu não sei pronunciar muito bem, mas a igreja de Santa Genoveva, e faz o funeral dentro da igreja do apóstata Vitor Hugo. Vitor Hugo, ele escreveu aquele livro Os Miseráveis, e esse livro está no Índex, está condenado pela Igreja Católica. O católico não pode ler Os Miseráveis sem autorização do clérigo, sem autorização de um padre. Então você imagina, confisca a igreja na cara dura e bota os padres revolucionários, os padres do estilo do Rampolla, metido com essa gente aí, para fazer o funeral de um apóstata público, que está no Índex. Terrível.
lamentável. Profundamente. Profundamente. Em 1887, os dois pedreiros livres assumem tanto o primeiro-ministro, o governo, quanto a presidência, porque é um sistema parlamentarista, né? Ou seja, 100% na mão desses homens. Esse é o Estado da República Francesa em 1887, 1890, quando vai começar o Ralliman. No pré-Ralliman, o cardeal Laviguerie, foi ele que começou a política do Ralliman, né? Ele se reúne com alguns bispos franceses, e ele fala que esses católicos monarquistas são todos eles sectários. São católicos sectários, que não estão de acordo com o espírito do seu tempo. Após a expulsão dos jesuítas, o Laviguerie, os católicos tentam se mobilizar, o Laviguerie apela para o Vaticano e obtém apoio de Leão XIII. Qual foi a grande política de Leão XIII? Calma, vamos ceder, porque aí eles vão ficar bem tranquilos, né? E vão parar de perseguir a gente. Então, se for preciso entregar os jesuítas para eles não perseguirem o restante, então é uma pena. Foi isso que eles fizeram, com o apoio de Leão XIII. Tudo isso aqui vai estar no livro do Eugênio Vargas Latapie. Tá lá todas as fontes, fonte por fonte. E no artigo do Viva le Roi, da Casa Francesa, da Casa Imperial Francesa, da Casa Real Francesa. Todas as fontes. Não são coisas que eu estou tirando da minha cabeça nem inventando de lugar nenhum. Foi exatamente isso que aconteceu. Uma tradução livre aqui do que está ali no artigo. O comitê religioso rejeita a oferta de sacrificar os jesuítas para fazer o acordo. E aí o cardeal apela diretamente para o Papa. Eu gostaria de dizer que a alta autoridade da Igreja declarasse a sua política de neutralidade como ato de defesa das autoridades, de defesa e acordo com as autoridades públicas. Leão XIII concorda por carta e pede que um acordo seja feito entre o governo e o bispo Laviguerie, deixando a maioria do clero francês e da população católica francesa desesperada e entristecida. Leão XIII entregou os jesuítas para tentar fazer um acordo com a República Francesa. Isso antes de começar o Ralliman. Para falar aqui do Eugênio Vargas Latapie, ele foi um católico tradicional que conviveu com pessoas que viveram aí o Ralliman, que tinha suas fontes primárias, um político, jurista, militar e intelectual contra-revolucionário espanhol. Ele liderou o movimento da ação espanhola, a ação católica na Espanha, combateu na Guerra Civil Espanhola ao lado do generalíssimo Francisco Franco, óbvio que ele estava do lado dele, e foi um grande influenciou bastante a política católica espanhola no século XX, tá bom? Então é uma pessoa acima de qualquer suspeita. A imagem de fundo é uma imagem das batalhas dos carlistas, com a sua tradicional boina vermelha dos carlistas, e o Eugênio Vargas Latapie é um católico, uma fonte tradicional, muito importante para entendermos o que aconteceu, tanto no Ralliman, quanto as consequências para a Igreja Católica depois disso daí. Muito bem. O Ralliman, agora começando aqui, depois de quase 1h30 de introdução, vamos ao Ralliman. Como começa o Ralliman? O Laviguerie, o cardeal Laviguerie, claro, amicíssimo do pedreiro livre do Rampolla, óbvio, muito amigo dele, ele inicia o Ralliman. Ralliman significa, a tradução literal seria... Sabe, rally é bandeira, né? Então, vamos para cima, é o acordo. Não tem uma tradução, uma palavra literal para isso em português, mas ok. Em 1890, a Marinha Francesa estava fazendo alguns exercícios militares perto da Argélia, no Mar do Sul da França. E assim como no Brasil, a Marinha na França é das duas, na época, né, entre o Exército e a Marinha era muito mais católica do que o Exército. Então os almirantes, todos eles católicos, fazem lá um exercício militar e vão, depois do exercício militar, participar de um jantar com o cardeal Laviguerie. E aí, o cardeal Laviguerie, tá aí a foto no jornal,
ele faz um grande discurso dizendo: nossa, que maravilha, república, nós temos que ter aí, apoiar esse povo e tudo mais, e termina brindando: viva a república! O cardeal católico chama almirantes da marinha e grita: viva a república! Isso aí é a mesma coisa que chegar num comício do Jair Bolsonaro e gritar: viva Fidel Castro! É a mesma coisa de tu chegar na torcida do Flamengo e falar Vasco. Entenderam? Viva a República! Aquele silêncio mortal, todos eles enraivecidos, todos os almirantes enraivecidos, todos os almirantes loucos da vida. E enquanto tá o silêncio, o cardeal tem a brilhante ideia de que chama a banda episcopal e toca a Marselhese. Marselhesa é o hino revolucionário francês. Vocês imaginam o arrepio de falar quantos padres, quantos católicos, quantos bispos foram mortos ao maldito hino da Marselhesa? Aí aparece um desses bispos, respaldado pela alta hierarquia, dizendo viva a República, e toca a Marselhesa. Isso dá um escândalo na França, mas olha, não se falava de outra coisa. Não se falava de outra coisa. Em todos os jornais, o brinde do cardeal Laviguerie, almirantes contra nota de repúdio, tudo vira uma minhaca, uma coisa louca. O conde de Chambord, aquele que pretendia ser o rei, já estava bem velhinho, e ele diz ao emissário do Papa, ao ler as notícias: eu acreditava que a igreja proibia o suicídio. Eu acreditava que a igreja proibia o suicídio. Essas são as repercussões iniciais da tentativa de fazer com que os católicos aderissem de corpo e alma à República Revolucionária Francesa. Claro que teve muita treta, e antes de continuar, para vocês entenderem muito bem o que é o espírito do Hahnemann, o espírito revolucionário, o Marquês Émile de Florence publicou em 1914, ou seja, quase 30 anos depois do Hahnemann, aquilo que ele viveu, mais ou menos cartas biográficas do que ele viveu e das conversas que ele teve durante o período do Hahnemann. Ele narra no livro uma conversa que ele teve com o Monsenhor Bispo Constance, entre o brinde e a encíclica de Leão XIII, ou seja, entre 1890 e 1892. Foi mais ou menos nesse período. Uma tradução livre aqui, tá? Da conversa que ele teve com o Monsenhor Constance. Esse erro, que consiste em atribuir aos atos dos republicanos uma única diretriz, um ódio à realeza, enquanto que a verdade está mais bem no ódio à religião. Isso me mostrava com clareza, ou seja, enquanto estavam aí forçando os católicos a aderir à República, ele via com olhos claros, claramente, que a República não era apenas antimonárquica, mas ela tinha um ódio visceral à religião. Claro, qualquer um sabe que quem toca Marselhesa não é boa gente, é um anticristo. Aí ele começa a conversa com o Monsenhor de Constance. Até agora, o clero, o Monsenhor de Constance dizendo, tá bom? Citando Monsenhor de Constance. Até agora, o clero tem sido o centro agregador, no qual todos os partidos hostis à República se unem. E apesar das divisões profundas que os separam, o clero tem servido como a força de união. Tínhamos a convicção de que se nos colocarmos, o clero revolucionário, a trabalhar ativamente, formariam uma força bastante forte para nos inquietar. Ou seja, se os católicos monarquistas pudessem trabalhar livremente, eles poderiam fazer alguma coisa. Pois bem, se o clero, se a igreja foi o instrumento de sua união, nós queremos que ele se converta no seu instrumento de desunião. Se serviu para unir, queremos que a igreja sirva para dispersá-los. O Papa ordenará aos católicos que adiram à República. Entre os realistas e os bonapartistas, uns obedecerão a esta ordem do Papa, outros não.
E aí haverá discórdia entre eles. Isso um bispo católico, entre aspas, falando. E aí haverá discórdia entre eles, porque uns vão aderir ao Halimã e outros não vão aderir ao Halimã. Os que se afastem da direção da igreja perderão seu prestígio entre os eleitores rurais, entre o povo simples, que na sua humildade fala: nós vamos obedecer o clero, nós vamos obedecer as instruções que estão nos dando. Quem desobedecer vai perder os votos e o prestígio dos eleitores rurais. Acabarão arruinados em sua mesquinhez, acabarão arruinados, largados às traças. Enquanto os católicos que aderirem serão cobertos de ódio pelos seus antigos amigos, que os considerarão renegados, traidores. Creia-me, os republicanos não concederão nenhuma amizade, nenhuma estima com esses católicos que aderirem ao Halimã. Isso o bispo continua falando. Não terão crédito algum no país e nenhuma autoridade na Câmara. Não terão votos, não terão força na Câmara. Porque eles carecerão, eles não terão o seu programa político. A sua conduta será um conjunto feito de incongruências. Aqueles que aderirem serão um conjunto de incongruências. E a sua vida será uma perpétua negação de seu passado. Ou seja, vocês, católicos tradicionais, que lutaram pela restauração da monarquia, que são netos de quem lutou na Vendéia, vocês que lutaram tanto pela Santa Madre Igreja, estarão negando o seu passado. Não influenciarão em nada. Serão como o povo que mal sabe onde se agarrar. Estarão perdidos como o povo que não sabe como se agarrar, não sabe onde se agarrar. Isso um bispo católico falando, com o Marquês Emílio de Florença. E aí ele pergunta, mas assustado, né? Eu estou resumindo aqui a conversa, mas assustado ele pergunta, que concessões você espera que a República Francesa faça para tornar agradável, para tornar apreciável esse acordo? Responde o bispo, Monsenhor de Constance, nenhuma. O Marquês pergunta, mas ao menos isso atrasará, de algum modo, a separação entre a Igreja e o Estado? Ao contrário, responde Monsenhor de Constance, ao contrário, nós a aceleraremos. Em 10 ou 15 anos, será coisa feita. Eu estou arrepiado de falar isso aqui. Arrepiado. Isso é um bispo católico falando. Eu tô arrepiadíssimo. Essa foi a conversa. Esse era o espírito do Halimã. Não se enganem, não era outro espírito, era esse. Essa conversa acontece ali mais ou menos em 1890. Em 1905, exatos 15 anos depois, acontece a fatídica separação entre a Igreja e o Estado. Muito bem. O Halimã. Iniciado pelo brinde de Laviguerie, as tensões aumentaram dramaticamente. Um ano após o brinde, o Papa publica a Rerum Novarum. Ou seja, a França pegando fogo, um cardeal maçom, secretário de Estado do Vaticano, Laviguerie, Monsenhor de Constance, claramente falando que vão arruinar a Igreja Católica, o circo pegando fogo. E Leão XIII, nesse ano, publica o Direito dos Trabalhadores. Parece que ele não estava entendendo a situação que estava acontecendo. O momento mais propício para se publicar a doutrina da Igreja sobre trabalho, sobre reforma agrária, esse tipo de coisa. E aí, durante essa controvérsia toda, depois de fazer uma forte defesa da Igreja e de ser condenada a alta multa, o Monsenhor telegrafou ao Vaticano: digam ao Papa que hoje Jesus Cristo, a Igreja e o Papa foram vitoriosamente defendidas. Nunca obteve resposta. Então ele foi perseguido, botaram uma multa grande em cima dele, mandou uma mensagem ao Vaticano, não obteve resposta. Então, o Halimã. Os bispos franceses, no final a gente vai fazer uma reflexão melhor sobre os acontecimentos todos, tá?
Então, depois do brinde, os bispos franceses emitem uma declaração convocando a República a deixar de ser anticristã. E eles fazem isso sem consultar nem o Papa, nem o Núncio, porque eles já estavam entendendo o que estava acontecendo mais ou menos. Eles fazem uma declaração de algumas páginas, a República tem que servir aos valores cristãos, tem que favorecer a salvação do povo e tal, não sei o quê. Publicam. O Laviguerie fica furioso, mas o homem fica com uma raiva gigantesca. Aí ele vai para Roma, manda seus emissários, 4 semanas, 4 semanas, um mês. Vocês lembrem que naquela época não tinha... O mais rápido era telégrafo. Né? 4 semanas. 4 semanas depois da Carta dos Bispos Franceses, Leão XIII publica uma encíclica convidando a todos os católicos a aderirem à República Francesa. Ou seja, quando foi para homenagear quem defendeu a fé católica contra os pedreiros livres, contra os revolucionários, não teve resposta. Agora, para falar, adiram à República Francesa, a República Revolucionária, demorou 4 semanas. Em 1892, o Papa Leão XIII publica a encíclica Homilie de las Solicitudes, 4 semanas após. E aí, aqui é um trecho da encíclica. No entanto, uma dificuldade se apresenta. Esta república, disse, é animada por sentimentos antirreligiosos, a tal ponto que homens honestos, especialmente os católicos, não poderiam aceitá-la conscientemente. Leão XIII está refutando o argumento que jogam para ele. Isso, mais do que qualquer coisa, deu origem a dissensões e, de fato, as agravou. Essas diferenças lamentáveis poderiam ter sido evitadas se a distinção muito considerável entre o poder constituído e a legislação tivesse sido cuidadosamente mantida em vista. Se eles tivessem respeitado os direitos da Igreja. Tão grande é a diferença entre legislação e poder político e sua forma, que sob um sistema de governo com forma muito excelente, a legislação poderia ser detestável, enquanto exatamente o oposto, sob um regime com forma muito imperfeita, poderia ser encontrada uma legislação excelente. O que acontece aqui, pessoal, é que vocês podem vir a encontrar no futuro pessoas que vão tentar desvirtuar o que foi o Hahnemann. Os católicos na França sempre falaram: Sua Santidade, a Igreja pode aderir a qualquer governo, a qualquer forma de governo, monárquico, republicano, democracia ateniense, a democracia antiga, a democracia social-liberal é condenada. Mas a democracia, como a democracia aristotélica, por assim dizer, é uma forma de governo que a Igreja pode aceitar, que a Igreja pode tolerar. Mas, Sua Santidade, a República na França é anticatólica. O problema dos católicos franceses não era contra a forma de governo. O problema dos católicos franceses era contra a perseguição real e o espírito revolucionário dessa república. Os católicos franceses não eram monarquistas porque eles achavam que a monarquia era uma forma de governo melhor do que a república. É porque eles sabiam que só existiria catolicismo na França com uma monarquia. E que a República Francesa é, por essência, anticristã. E aí, a encíclica do Papa, Leão XIII, vai basicamente dizer o seguinte: olha só, vocês estão aí discutindo a forma de governo, mas o católico, a igreja pode aceitar várias formas de governo e tal. Sim, Sua Santidade, a igreja pode aceitar várias formas de governo, mas lembremos aqui, né, do que aconteceu nos 10 anos antes do pré-Hahnemann: expulsão dos jesuítas, abolição dos capelães, retirada dos crucifixos, o clero perde a educação francesa, a aprovação do divórcio, o Estado confisca uma igreja, profana uma igreja fazendo funeral para apóstata, e os 2 líderes de governo são pedreiros livres. Então aqui eu pergunto a vocês estão entendendo? O problema não é a forma de governo. O problema é o espírito revolucionário dessa república. E aí, a encíclica foi pública. Agora, Leão XIII mandou uma carta somente para os bispos franceses. Nessa carta ele é mais explícito. Nós dissemos, na encíclica do Hahnemann, para aceitar a república, o poder constituído e existente entre vós. Submetam-se, diz Leão XIII, à república como fosse o representante do poder divino de Deus. É terrível a situação. É trágica. Esse aí é o Hahnemann. Isso foi o Hahnemann. E agora as consequências do Hahnemann. Como esperado, como predito pelo Monsenhor Constance,
o clero povo francês se divide entre os ralliés, os acordistas, e os anti-acordos, os legitimistas, os ultramontanos, os tradicionalistas. Se dividem em dois. Simbolicamente também tem uma representação, remonta-se ao clero jurão e ao clero tradicional durante a Revolução Francesa. Parte do clero jurou a República Francesa de 1789, parte do clero jurou o Ralliman e parte do clero foi contra. Parte do clero se manteve radical. Após a encíclica de Sua Santidade, o Papa Leão XIII, os bispos, vendo que não tinha mais muito o que fazer, eles no mínimo fazem um catecismo eleitoral ensinando como os católicos deveriam votar. Vocês têm que votar em católico, pessoas que defendam essas pautas, assim, assim, assado. O Rampolla, claro, sabendo disso, fica furioso. Manda queimar, acaba com tudo, com esses catecismos aí. Deixa o povo francês fazer o que ele quiser. Porque, é claro, quando a revolução precisa de liberdade, ela é super a favor da liberdade de consciência. A revolução só é contra a liberdade de consciência para nós termos a nossa liberdade, nós católicos. Mas para eles, para os inimigos da igreja, que estão infiltrados nos altos postos aí, como o Rampolla, o que eles mais querem é que o católico não saiba votar, não saiba escolher. E bem, alguns padres escreveram nos jornais que era pecado mortal votar nos monarquistas, porque eles não tinham aderido ao Ralliman. Ou seja, se tu apoia o monarquista publicamente, você vai ser negado a comunhão. Isso lembra a ação de alguém recentemente? Se você não adere ao Ralliman, se você é a favor da monarquia, você está em pecado mortal e vai para o inferno. Mentindo, cuspindo na doutrina sagrada de Nosso Senhor, para enganar o povo francês. Resultado das eleições. Os católicos perdem a metade do parlamento e se tornam minoria. Claro, estava todo mundo dividido. Então, assim, de 1870, quando os católicos eram a maioria absoluta e esmagadora no parlamento, a força vai perdendo, perde-se o vigor, aumenta-se a tibieza, sendo que eles estavam sendo boicotados pela própria hierarquia, e perdem a maioria, se tornam minoria. Em 1895, 100% do gabinete é pedreiro livre. Meses depois, o governo taxa todos os bens da igreja. Taxa, põe imposto em cima da igreja católica. Isso aí foram as consequências do Ralliman. Antes de passar para a conclusão de Leão XIII, quem nunca ouviu dizer por aí, né? Ah, mas a igreja reconheceu a República Brasileira. A igreja reconheceu a República. Em 1889, a República Brasileira dá o golpe, é formada, derruba aí, mesmo que muito ruim aí, o reinado do Dom Pedro II. Ela é formada, a República Brasileira. E em 7 de janeiro de 1890, poucos meses depois da Constituição da República, o Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro e etc., eles decretam o fim do padroado no Brasil e estabelecem a liberdade de culto para todas as religiões e todos os credos. Aqui um trecho aqui de uma dissertação que eu encontrei. O Papa Leão XIII, em sua encíclica Literas Vobis, indicou a postura que os homens do clero deveriam ter diante dos poderes constituídos e exorta a concordância e o mínimo de atrito com a elite dirigente do país. Entre as últimas preocupações dos católicos, combater em defesa do nome cristão. Entre as últimas preocupações do católico, combater em defesa do nome cristão, respeitando, sem dúvida, da maneira devida, a orientação dos bispos e com todo respeito que deve ser atribuído à autoridade civil. E aos católicos lembrem que para a Igreja interessa muitíssimo quais homens sejam admitidos na Assembleia Legislativa, e, portanto, sem violar o direito das leis civis, é necessário que todos juntos se esforcem por eleger com sufrágio geral pessoas tais que unam amor pelo Estado e zelo provado pela religião. Tudo bem que essas repúblicas sejam ruins, sejam anticatólicas, mas o mais importante é a gente aderir à política do mal menor.
a gente se candidatar e lentamente infiltrar as instituições revolucionárias por dentro e mudarmos as coisas aos poucos. Essa aí foi a indicação do Leão XIII quanto à República Brasileira. Para dar um pequeno gancho aqui dentro desse assunto. O arrependimento de Leão XIII. O Papa, Sua Santidade Leão XIII, nos últimos meses de vida, disse aos seus secretários: eles me enganaram, mentiram para mim. Eles, a República Francesa. A crítica mais severa veio de um artigo anônimo chamado A Política do Papa, publicado na revista Contemporary Review. Leão XIII havia comprometido com Bismarck, com a maçonaria francesa e com a Rússia cismática, sacrificando o partido do centro alemão, Zentrum, católico, os monarquistas franceses e a Polônia católica. Quando Leão XIII faleceu, a Igreja tinha perdido todas as suas posses e privilégios. A ideia de triunfar por meio de acordismos e integuismos, evitando assim a luta e as dores da vida cristã, falhou de modo lastimável. Foi um desastre, um desastre, um desastre, um desastre. Falhou completamente. Então o Papa Leão XIII, nos últimos meses da sua vida, ele vê que toda política de acordismo, de entreguismo, calma, senta que o leão é manso, vamos entregar para acalmar os ânimos, vamos fazer um acordo com o mundo moderno, a gente não precisa de Marte, a gente não precisa ficar em guerra perpétua. Ele se arrependeu profundamente. Profundamente. Morreu amargurado. Morreu amargurado. Então esse é o contexto da Igreja Católica, quando acontece o conclave de 1903. Vocês imaginem que, assim, se Leão XIII estava triste, como diria o senhor Omar, trágico, se Leão XIII estava triste, perturbado, arrependido da sua política de acordo, o cardeal Rampolla estava feliz da vida. Laviguerie, toda a sua turma, todos eles muito felizes. Porque a igreja na França estava sendo destruída. E aí, em 1903, Rampolla é eleito papa, é impedido pelo veto do imperador austríaco e assume São Pio X. 2/3 dos cardeais já votavam no Rampolla, ou seja, 2/3 dos cardeais aprovavam o Hahnemann. 2/3 dos cardeais achavam bom tudo que tinha acontecido na França até então. São Bernardo de Claraval deixou claro na regra dos Templários que era dever da nova milícia cristã, deveria estar em guerra perpétua ao infiel. São Bernardo de Claraval, rogai por nós hoje, 20 de agosto, dia de São Bernardo de Claraval, um exemplo para o povo francês e para a luta católica. Um santo doutor que convocou as cruzadas e esteve junto aí. Os católicos, pessoal, toda vez que tentar armar as 3 tendas, as 3 barracas, como São Pedro teve a tentação do Evangelho, façamos Jesus, façamos, meu Deus, aqui para nós 3 tendas, porque aí a gente não vai precisar ficar convertendo os outros, não vai precisar sofrer, não vai ter que ter martírio, a gente vive aqui uma vida tranquila, faz uns manjares aí e tá tudo certo. Toda vez que fez isso, acaba em ruína. A fé católica, ela não é derrotada quando nos matam. Eu me arrepio de falar, mas a fé católica ela não é derrotada quando nos matam. A fé católica ela é derrotada quando o clero diz: chega, tá tudo bem, vamos entregar, a gente não precisa lutar. Enquanto é o nosso sangue que está sendo derramado, tá tudo bem, nós estamos vencendo. Cristo está do nosso lado. Agora, a hora que entregamos as pontas, não dá mais. O céu é dos violentos. O céu é dos violentos. Os primeiros anos do pontificado do Papa São Pio X. O primeiro ato de São Pio X é mandar o Rampolla para fora do Vaticano. Se livra desse homem. Em 1904,
como uma reação às políticas mais enérgicas de Sua Santidade, o Papa Santo São Pio X, o governo da República Francesa suprime os conventos e os hospitais militares, promove a expulsão das monjas e freiras da França e rompe relações diplomáticas com Roma. Na Sexta-feira Santa de 1904, o governo revolucionário remove todos os crucifixos de escolas e prédios públicos, blasfemos, escarnecendo da fé cristã. Em 1905, há a separação definitiva entre igreja e Estado. Imediatamente, São Pio X assume a postura oposta do seu antecessor. A maçonaria não teme uma oposição republicana, ela teme apenas uma oposição monárquica. Papa São Pio X para os seus mais próximos. Postura política de São Pio X. Na encíclica, na locução, o pronunciamento Vehement Auer, se você pesquisar esse nome, vocês vão encontrar, mas eu traduzi, o Auer não está pensando, mas enfim. No seu pronunciamento de 11 de fevereiro de 1906, incentivando os católicos a se oporem à lei secular por todos os meios legais. Católicos, formem um partido católico e se oponham veementemente contra a República. São Pio X, na locução Once Again, não lembro o nome em latim. Se a paz de consciência está abalada na França, não é por causa da igreja, mas sim por causa de seus inimigos. Ou seja, se não há paz na França, não é culpa da Igreja Católica. Se não há paz na França, é culpa da República Revolucionária, é culpa do espírito do anticristo. São Pio X criou a polícia secreta Solidatum um piano para investigar o clero pedreiro livre. Ele botava os seus policiais para seguir esses cardeais e poder promover o expurgo e a limpeza do clero. Na encíclica Gravissimo Officii, São Pio X pede que os católicos lutem com perseverança e energia contra a lei de separação. Em 1909, São Pio X beatifica Santa Joana d'Arc e condenou todo o submissionismo intelectual e prático aos governos iníquos. É engraçado, eu tinha a impressão antes de estudar o assunto, que Joana d'Arc tinha sido beatificada e canonizada muito antes, mas não. Quem beatificou, que é o primeiro passo da canonização, foi São Pio X. E o que é Santa Joana d'Arc, essa figura tão linda aí da imagem, ela se levantando a bandeira tradicional francesa em cima do cavalo, lutando pela fé. O que é Santa Joana d'Arc, senão o espírito combativo? Católicos, vão e lutem. É uma mudança de 180 graus com a política de São Pio X. Bem lembrado, canonizou também as mártires carmelitas. Estou absolutamente arrepiado, absolutismo arrepiado. Todos estamos, cara. Todos estamos. Essas últimas semanas foram bem tensas para mim, esse estudo todo. Conclui São Pio X animando os católicos franceses a combater debaixo da bandeira da verdadeira patriota Joana d'Arc, em que aparece escrita as seguintes palavras: religião e pátria. Religião e pátria. Esse é o convite de São Pio X aos católicos. Diante dessa firmeza da política de São Pio X, a Terceira República não ousou levar a perseguição até o fim. Para evitar criar mártires, desistiu de fechar as igrejas e aprisionar os padres. A política inflexível do Papa São Pio X, considerada arriscada por muitos desses moderados, muitos desses rampolas, mostrou-se visionária. Com o acordo que a igreja tinha com a República, o presidente, imagina, um presidente, pedreiro livre, tinha que concordar com a indicação do Papa para os bispos da França. São Pio X foi lá e peitou. Não, os bispos vão ser esses aqui, vocês podem ir para a França. Se chegarem lá perguntando da assinatura do presidente, não fala que eu mandei. Eu sou o Papa. Peitou. A República voltou atrás. Católicos sejam intransigentes na defesa. Enquanto Leão XIII dizia ide à República, São Pio X dizia fazer um partido independente separado de todos os outros. Não abram mão da sua fé, lutem como Santa Joana d'Arc lutou. Um dos viscondes que aderia ao rally era muito conhecido na época pela sua firmeza de convicção e intransigência. Depois de alguns anos, ele foi socialista e votou a favor da retirada da embaixada francesa do Vaticano.
algumas frases aqui para a gente começar a concluir e iniciar a reflexão. Uma experiência de 30 anos tem ensinado que a paz não se compra, a paz se impõe pela luta. E a luta, quem leva em si e carrega os frutos da verdadeira paz. É pela luta que nós teremos a verdadeira paz. Ravard de La Montagne. O elemento da divisão e fraqueza é o liberalismo que se apoderou após o Hahnemann. O elemento de divisão e fraqueza é o liberalismo que se apoderou após o Hahnemann. Veja, Leão XIII se arrependeu profundamente, São Pio X fez totalmente o contrário e lutou e teve bons resultados. Jorge Bernanos, um escritor famoso aí, desde 1789 parece de outro modo que há se abandonado a esperança de reconquistar o mundo perdido. O catolicismo, no início do milênio, do segundo milênio, promoveu as cruzadas pela fé. A modernidade fez acordo. Não ganharam nada. Perderam tudo. Perderam tudo. O Charles Maurras. Quando os religiosos foram expulsos da França pela primeira vez, nossos amigos não pensaram em tomar o poder de seus expulsores, de quem os expulsou. Trataram de falar de modo calmo e tranquilo, com subterfúgios engenhosos, apreciando a lei, para fazer de novo com que os expulsados, para trazer novamente os expulsados com habeas corpus, usando a lei. O católico tem de ser combativo, ou a vitória ou o martírio. Com o anticristo não há acordo. Não há acordo. Charles Maurras disse: a audácia do adversário não me inspira a menor admiração. O que é admirável é a tolerância das vítimas. De todo modo, ouvi-me bem. Essa é a lição. Essa é a lição. Todo homem que está decidido a morrer pode atuar sobre os acontecimentos. De trás de todo acontecimento tem um homem que está decidido a morrer. É o que eu disse, meus amigos. É o que eu disse, meus irmãos. Quando nos matarem, nós estaremos vitoriosos. Não tem glória maior para o cristão do que o martírio. O dia que derramarem nosso sangue, nossos filhos se lembrarão de nós, as gerações futuras se lembrarão de nós e, mais importante, os céus nos receberão como grandes heróis. Agora, quem não está decidido, disposto a morrer e quer viver a vida burguesinha, saiba que não terá nem a vida burguesa e nem o reinado social de Nosso Senhor. Perderá tudo. Perderá tudo. Recapitulando, tá bom? Reflexão para nós católicos e contando um pouco do que aconteceu depois do pontificado de São Pio X. São Pio X morre em 1913. Seu único erro foi ter criado o grande Bob Jeff. São Pio X morre em 1913, pouco tempo antes do início da Primeira Guerra Mundial. E a gente sabe que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra liberal dos pedreiros livres para destruir as monarquias, para destruir o Império Católico Austro-Húngaro. De certo modo, isso vocês não vão encontrar no livro de história, mas a Primeira Guerra Mundial foi um revanchismo contra o veto do Rampolla. Ah, você impediu o Rampolla, né? Vingança é prato que se come frio. 10 anos depois foram lá, matam o filho do arquiduque, matam o filho do imperador, o arquiduque, e destroem o Império Austro-Húngaro. Acabam, aniquilam. Depois da morte de São Pio X, assume Bento XV. Bento XV, lembrando dos fatos, gostem ou não, Bento XV que trabalhava, que era secretário principal do cardeal Mariano Rampolla. O Bento XV, ele acaba com a polícia secreta de São Pio X. Ele volta atrás em boa parte das políticas enérgicas de São Pio X, que culminam, em última análise, em última instância, com a retirada da embaixada francesa em Roma. Tudo isso aí acontece sob o pontificado de Bento XV. E bem, seita da Mão Negra, exatamente. Depois de Bento XV,
Os papas católicos ainda, os conciliares nem se fala, mas os papas católicos, Bento XV, Pio XI, Pio XII. Pio XI, ele fecha praticamente o mesmo acordo do Hahnemann com a República Francesa, com a República Franco-Pedreira Livre do México. Mais cristeiros, mais católicos cristeiros morreram no México depois do acordo do que antes do acordo. Mesma política. Não, calma, senta lá que o leão é manso. Um acordismo. Pio XII, então. Por isso que a gente. O pessoal, assim. O que tá pensando, sabe? Que o Vaticano. Alguém aqui tem alguma dúvida de que o Vaticano II não começou em 58, não começou em 62? O Vaticano II já estava tudo pronto em 1903, 60 anos antes. Mas fica a pergunta: fui eu ou foi Leão XIII que colocou o Rampolla como cardeal, secretário de Estado? Fui eu ou foi Leão XIII que fechou o acordo com uma república maçônica, revolucionária, que perdeu tudo? Fui eu ou foi Bento XV que suprimiu a polícia secreta? Fui eu ou Bento XV que fez perder a embaixada francesa em Roma? Fui eu ou foi Pio XI que entregou os cristeiros na mão do governo franco-maçom no México? Fui eu ou foi Pio XII que colocou Roncalli como patriarca de Veneza, Montini secretário de Estado? Fui eu ou foi Pio XII? A revolução vem de muito tempo, pessoal. A revolução vem de muito tempo. A revolução vem de muito tempo. Muito tempo. Nós, católicos tradicionais, contra-revolucionários, nós não somos conservadores. Você sabe quem queria conservar o Estado da Igreja em 1903? Era o Rampolla. Eu não quero conservar as coisas como a Igreja estava em 1958. Não quero, não queremos. Se alguém aqui quer, já sabe. Vocês querem isso? Ou é a glória, o triunfo de Nosso Senhor? O triunfo do Imaculado Coração de Maria? Aqui eu acabo, vou começar agora a recapitulação. Revolução Francesa, genocídio, 500 mil mortos, dezenas de padres e bispos assassinados, genocidados. Pio VII, concordata de Napoleão Bonaparte com o Papa Pio VII. Olha, se a concordata em 1801 foi ruim, o Hahnemann de Leão XIII foi desastroso. Porque pelo menos, com Pio VII, a igreja ganhou algum direito. Pelo menos com Napoleão Bonaparte, a igreja ganhou alguma coisa nesse acordo. Agora, como diria o próprio Monsieur Constance, amigo do Laviguerie, amigo do Rampolla, a igreja ganhou o quê com o Hahnemann? Não ganhou nada, perdeu tudo. E para entender história, é muito importante ler os acontecimentos, entender os acontecimentos. Vocês não entenderão nada lendo o livro. A leitura verdadeira é quando você entende aquilo que o livro não está te dizendo. Todo o clero, todos os católicos tradicionais, da fraternidade, do sedevacantismo, de qualquer lugar, falam maravilhas das encíclicas de Leão XIII. E são lindas, são ortodoxas, são maravilhosas, são cheias de fé, cheias de doutrina. Mas como é que você vai entender o Hahnemann lendo as encíclicas? Perguntem-se, façam esse tipo de pergunta. Por que ninguém fala dessas coisas? Por que ninguém diz nada a respeito? Por que eu tenho que estar trazendo isso? Por que eu sou o primeiro? Por que não tem outro? Por quê? Então acontece o acordo em 1801, que a igreja no mínimo ganha alguma coisa. A França, 2, 3, 4 revoluções, perde tudo na Guerra Franco-Prussiana. O orgulho francês é manchado, dá errado a restauração, dá errado lá o general Revanche, que ele põe uma bala na cabeça. Aí os católicos começam a perder força. A República franco-maçônica começa a ganhar força, persegue a igreja de todo modo. Depois da expulsão dos jesuítas, que foi apoiado por Leão XIII.
depois da expulsão, depois do divórcio, depois disso, depois daquilo outro, vamos fazer um acordo com eles. Porque talvez, pensando, se nós cedermos, eles vão parar. Pararam? Não pararam. Só agravou, só piorou. Só agravou e só piorou. O Vaticano, 2/3 dele, 1/3 pelo menos, infiltrado, outro terço ali flertando com a Revolução. E quem começou a virar a história foi São Pio X. Legado que, infelizmente, nenhum de seus sucessores manteve. Essa é a Black Pill de hoje. Essa é a Black Pill. E eu termino com a frase, que é a última linha do artigo lá do Vive le Roi. A reconciliação da Igreja e do mundo moderno, um projeto pastoral de Leão XIII, foi plenamente concretizada pelo Vaticano II. Essa é outra história, mas no fundo é a mesma história. Se o Vaticano II for a Revolução Francesa dentro da Igreja Católica, o Hahnemann foi a Primeira Guerra Mundial dentro da Igreja Católica. Foi um acordo com o mundo moderno. Um acordo que cedeu tudo. Não ganhou nada. E, para concluir, vamos deixar aqui a frase de Dom Daniel Dolan e um trecho dele, uma palavra dele sobre esse assunto, do nosso bispo, Dom Daniel Dolan, que ensagrou Dom Rodrigo da Silva. Essa frase, para mim, é muito marcante, muito linda. Nós não mudamos de religião. Nós somos os que sobraram. Nós somos os que sobraram. Vou colocar aqui com a legenda. Revolution already having made such gains politically. I think of the predecessor of Pope Pius XII, Pope Pius XI, who, like Pius XII, all beautiful, very clear Catholic teaching in all of his magisterial pronouncements, his encyclicals, and so forth, his sermons. But in the practical order, Pius XI destroyed the anti-revolutionary spirit and movement of the Church in France, and in effect permitted that the left-wingers, the modernists, should rule the field. So the Church in France was ruled by progressives ever since the 1920s. And so the field was all set up for the revolution. Então, pessoal, concluímos aqui com as palavras de Dom Daniel Dolan, nosso bispo sede vacantista, que consagrou Dom Rodrigo da Silva bispo. Ele já disse pessoalmente, já disse em sermão, como está aí, Pio XI acabou com a fé católica no México. Ele tinha essa mesma posição quanto o Hahnemann. Ele até se confunde, ele está falando no contexto, se vocês forem ver essa palestra, ele está falando do México, aí depois ele fala do Hahnemann ao mesmo tempo ali na França. Sua opinião. Nosso bispo, Dom Dolan, Deus o tenha, Pio XI acabou com a fé católica no México. Leão XIII. Pergunto a vocês, pessoal. Quem vocês acham que começou com essa doutrina nefasta nos seminários católicos, essa teologia hedionda de que poder anticatólico é legítimo? Atenção, pessoal. Ninguém vai confessar isso publicamente, tá? Mas o que aconteceu na Igreja Católica durante o Iluminismo, no século XVIII, século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, foi um desmonte intelectual das defesas católicas. Começaram a botar minhoca na cabeça de católico para falar, calma, todo poder é legítimo. Passado o período de contestação, você tem que obedecer. Olha os papas, como eles fizeram isso. Vocês acham que não tem dedo do Rampolla nessa história? Do século XVIII, século XIX? Vocês entenderam? É para isso. É para desmontar a defesa intelectual do católico para você aceitar qualquer coisa, qualquer revolução. Nós publicaremos durante a semana, quando vocês do YouTube assistirem esse vídeo, já vai estar publicado, com a graça de Deus, alguns documentos aí de teólogos fazendo um compilado de todas de todo o ensinamento católico a respeito da legitimidade, além do Egídio Romano. Por que vocês acham que esqueceram o Egídio Romano? Não é que esqueceram, é que abafaram, em terra.
Enterra esse Egídio. O Egídio tá falando que tem que se o poder só é legítimo se vem de Deus, se é um poder católico. Como é que você vai fazer o rei Halimã com o Egídio Romano debaixo do braço? Não faz. Agora, se você enterrar o Egídio Romano, aí você faz o Halimã. Aí você elege o Rampola. Aí você acaba com a fé católica no México. É simples. Arruma aí um outro teólogo de fonte duvidosa, fala que isso é doutrina da igreja. É desarme, é desmonte. A guerra é feroz. A revolução, pessoal, é difícil dizer quando ela começou, mas ela tem no mínimo 500 anos, ou 700, vai saber. Mas há muito tempo estão tentando destruir a igreja. Não caiam no laço. Isso aí é o mais importante. Não caiam no laço. É isso. Pessoal, alguém tem alguma pergunta?